Este vídeo é a parte 2 de um outro vídeo sobre o Palácio Monroe, que existe neste canal. Você pode assistir este vídeo sem ter assistido a parte 1, pois não compromete seu entendimento. Então, neste vídeo, falaremos sobre qual seria o motivo verdadeiro ou verdadeiro, se existir mais de um motivo, que levou à demolição do Palácio Monroe. A maioria dos motivos alegados para a demolição deste palácio e que são conhecidos pela maioria das pessoas são falsos ou baseados em equívocos ou lendas políticas. Então, vamos tentar analisar e desmistificar isto. Dois grandes personagens que fazem parte da história do Brasil em diferentes setores são os que estão mais ligados à demolição deste antigo pavilhão e palácio. Um deles foi o ex-presidente Ernesto Geisel, e o outro, um grande arquiteto e urbanista, Lúcio Costa, que deixou seu nome com mais destaque na história do urbanismo brasileiro, tendo sido o autor do traçado de Brasília e também do plano piloto da Barra da Tijuca. Como arquiteto, ele iniciou sua carreira projetando edificações em estilo neocolonial ou neobarroco. Infelizmente, ele se envolveu em polêmicas estéticas. Muito talentoso e conceituador teórico, era um líder natural de modernistas que detestavam a arquitetura eclética, ou seja, do final do século XIX e início do século XX. O Lúcio Costa foi um dos primeiros funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico, ainda na era de Getúlio Vargas. E ele, durante essa influência que ele teve no patrimônio histórico, ele se recusava a tombar edifícios ecléticos. Ele achava que somente o modernismo, a arquitetura do período colonial e a arquitetura neocolonial ou neobarroca representavam a brasilidade ou a cultura brasileira, o que é um grande equívoco, principalmente com relação ao modernismo, porque era uma arquitetura vinda de fora e, inclusive, chamada por Philip Johnson, estilo internacional. Essa arquitetura não é uma arquitetura de raiz brasileira. E esse debate equivocado a favor de o que é de Brasil ou não procede. O Brasil ele foi fundado aos moldes da civilização europeia. A única arquitetura que existia aqui era a arquitetura indígena. Mas então, indo diretamente ao ponto, o que eu quero dizer é o seguinte: o Lúcio Costa ele não tinha poderes para demolir o Palácio Monroe. E, inclusive, quando ocorreu essa demolição, ele já estava aposentado do Instituto do Patrimônio Histórico. Entretanto, ele tinha muito poder de influência, era uma personalidade que as pessoas seguiam, respeitavam, e ele fez campanha, sim, isso aí não tem como fugir, pela derrubada do palácio. Inclusive, escreveu um artigo a favor da demolição que foi decisivo. Uma grande rede de comunicações do Brasil, eu não vou nem citar o nome para não causar polêmica aqui, mas também, segundo dizem, fez campanha pela demolição. Deve-se ficar claro também que, quanto ao Lúcio Costa, ele não tinha nenhum poder, nem nunca teve poder de demolir obras. O que ele tinha poder era de, quando ele ainda era funcionário do patrimônio histórico, de votar pelo tombamento, ou seja, de proibir demolições de obras de valor histórico, artístico e cultural. Isso que ele tinha o poder. E ele tinha o poder também de influenciar o patrimônio histórico a tombar o Palácio Monroe. Mas, se dependesse dele, eu acho que ele teria gostado de ver demolido até o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Escola Nacional de Belas Artes. Acredito que sim. Eu gostaria de dizer também que eu vejo um equívoco nos comentários quando falam que o Lúcio Costa era comunista. O Lúcio Costa nunca foi comunista, pelo menos até onde eu sei. Ele foi funcionário do Estado Novo, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era trabalhista e, inclusive, até chegou a proibir o Partido Comunista no Brasil. Enfim, o Lúcio Costa, ele tinha uma certa amizade com Oscar Niemeyer, que se declarava comunista, mas o Lúcio Costa também ele tinha amizade com o Le Corbusier e com várias outras pessoas aí de diferentes matrizes ideológicas. Então eu não vejo ele como comunista, não consigo ver.
E agora vejamos um exemplo do classicismo monumental soviético, que é a arquitetura que foi adotada na era stalinista, no auge do marxismo-leninismo soviético. Então, dá para perceber que não tem absolutamente nada a ver com a arquitetura defendida pelo Lúcio Costa. Exatamente o contrário do que os modernistas defendiam. Espero que estas imagens não abalem as convicções ideológicas de ninguém. Mas vamos então ao primeiro falso motivo. Na verdade, o Palácio Monroe não foi demolido por causa do metrô, ou seja, a linha do metrô não passa pelo local que era ocupado pelo palácio, passa ao lado dele. Veja nesta imagem da época da construção que a galeria no metrô está sendo construída exatamente ao lado do palácio. E agora vejamos este mapa do centro do Rio. Este mapa é de 1965 e obviamente já estava construído o aterro do Flamengo, o Palácio Monroe ainda aparecia ali, né? Então eu estou utilizando esse mapa somente por motivo gráfico para mostrar onde que passava a linha, né, do lado do Palácio Monroe para facilitar a visualização. Na verdade, o terreno daquela área ali, do Palácio Monroe, ficou intocado e ele foi demolido para que se posteriormente fizesse uma cratera ali para construir um grande estacionamento subterrâneo, o que aconteceu uns 25 anos depois. E veja bem, existiam outros espaços ali na frente, embora fossem sobre aterros, onde seria possível fazer estacionamento subterrâneo. Não havia necessidade de que esse estacionamento tivesse que ser exatamente no terreno do Palácio Monroe. E agora, vendo essa área de cima, nós vemos a Praça Mahatma Gandhi, que é o local que era ocupado pelo Palácio Monroe e seus jardins. Um pouco à esquerda, o passeio público, e à frente da Praça Mahatma Gandhi, o aterro do Flamengo com vias de tráfego. Seria possível fazer um estacionamento subterrâneo um pouco mais à frente. Engenharia existe para isso, e até mesmo sem interromper aquelas vias de tráfego ali, fazendo pontes provisórias ou desvio provisório dessas vias. O segundo motivo, na verdade, é um falso motivo, pois ele não se sustenta, é cheio de contradições e incoerências por si só. O urbanista Lúcio Costa era muito influente, ele já tinha se aposentado, mas tinha muita influência, escreveu um artigo, um parecer chamado Problema Mal Posto. E sobre o Monroe, veja o que ele escreveu. Pereira Passos, com sua desenvoltura demolidora, teria sido o primeiro a tirar dali o aviltado pavilhão Monroe, cuja presença estorvante já não se justifica. O desafogo da área se impõe. O que ele diz com desafogar o centro não faz sentido, pois, se fosse alargar a Avenida Rio Branco, ali na área do Monroe, do Palácio Monroe, teria que alargar também na Praça da Cinelândia, ou seja, era uma proposta sem fundamento. E se o que ele queria dizer com desafogar seria construir um grande estacionamento ali embaixo do local do Monroe, isso poderia ser construído um pouco à frente do passeio público. Então também não se justifica a demolição. No trecho do parecer, onde ele diz aviltado, ele quer dizer um pouco ferido, modificado. Ou seja, na verdade o palácio ele conservava todas as suas formas originais, mas ele sofreu algumas pequenas intervenções, como fechamento aqui destas alas laterais, né? Essas alas redondas laterais, mas tudo isso poderia ser restaurado, não era um motivo para demolir. Por isso existem os restauradores. O próprio Paço Real ou Imperial na Praça 15 foi muito aviltado e restaurado. O verdadeiro motivo que estava por trás do parecer do Lúcio Costa é que ele detestava a arquitetura eclética. Se dependesse dele, ele erradicava toda a arquitetura eclética da Praça da Cinelândia e
Pessoalmente, eu acredito que ele não conseguia conviver com aquelas duas obras do engenheiro arquiteto Marcelino de Souza Aguiar, a Biblioteca Nacional e o Palácio Monroe. Talvez isto fosse demais para ele. Outro motivo que dizem é que o Monroe atrapalhava a visão do monumento aos pracinhas. Aquilo ali também eu acho que não procede e que o Geisel queria, que era o presidente da época, queria que aquele monumento fosse visível, ficasse mais bonito. Eu acredito que isso aí não faz muito sentido. A gente vendo essas fotos aqui, não procede. Outro motivo alegado seria que o presidente Geisel teria uma malquerência com um general que era filho do engenheiro arquiteto e também militar Marcelino de Souza Aguiar, ou seja, o arquiteto que projetou o Palácio Monroe. Malquerência esta por causa de promoções. Mas, na verdade, segundo dizem, ambos foram colegas de turma na academia militar. Dizem também que se existiu diferença de datas entre promoções, seria uma diferença de tempo irrisória. Certamente o Geisel não iria destruir uma obra feita por um militar porque ele não gostava do filho deste militar, algo meio inconcebível. Mas enfim, segundo um documentário com personagens que estiveram diretamente envolvidos na época, a ordem para demolir o Palácio Monroe partiu diretamente do Planalto. Enfim, certamente o Geisel tomou decisão baseado também em algumas opiniões, como o parecer de Lúcio Costa e também influenciado pela campanha de um grande jornal a favor da demolição. Outra hipótese remota é que o nome do palácio teria influenciado a posição de Geisel. Geisel era nacionalista e talvez achasse um exagero ter o nome de um presidente de outro país, seja qual fosse, em um palácio que foi sede do Senado Federal. Geisel também estava um tanto incomodado com as pressões do presidente dos Estados Unidos pela volta à democracia plena. Se ele fosse mudar o nome do palácio, talvez causasse constrangimento. Então, talvez já meio irritado, resolveu demolir. E por fim, olhando esse esquema aí, dentro daquele cenário daquela época, quem que foi a favor da demolição? Foi o arquiteto Lúcio Costa e o seu grupo de arquitetos modernistas. O Geisel atuou como uma espécie de juiz, mas deu parecer pela demolição. Então, do lado da acusação, o Lúcio Costa e os arquitetos modernistas. Do lado da defesa, quem que estaria? Estaria os descendentes do Marcelino de Souza Aguiar, aquele arquiteto. Me parece que eles tentaram, fizeram apelos, enviaram cartas. O Clube de Engenharia foi contra a demolição. E também, como testemunha de defesa, estaria o fato de que este palácio já tinha brigado por um curto pedaço de tempo. A Câmara dos Deputados Federais, depois abrigou até 1960 o Senado Federal e também recebeu um prêmio que seria o maior prêmio de arquitetura naquela época, quando participou da feira de St. Louis. Então, esse palácio tinha um valor artístico, um valor histórico e também cultural, porque era um cartão postal do Rio de Janeiro. Mas enfim, então, no final, acabou demolido. Esse esquema aí mostrado é meramente ilustrativo, apenas uma espécie de metáfora, jamais existiu julgamento formal. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.